Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar para praticamente encerrar. Nós vamos ter mais 2 momentos, né, pastor? Só. Mas eu queria orar para fazer a leitura da palavra. Oremos. Senhor Jesus, obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou e cuidou desse culto, Pai. Obrigado por cada participação. Obrigado porque o Senhor conduziu cada pessoa, Pai. E até então o Senhor vai continuar conduzindo, Pai. Tenha misericórdia da vida do teu servo e me use também conforme a tua vontade, segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Um culto cantado é um culto abençoado segundo a vontade de Deus. Um desejo que o Senhor colocou no coração do pastor e graças a Deus deu certo. Quando a gente se levanta para fazer um culto como esse, muitas retaliações acontecem. Mas como a gente sempre fala, quando é pelo nome do Senhor, as coisas são realizadas. E assim vai ser na nossa vida também. Eu já queria começar lendo o Salmo 150, versículo 6, que é praticamente o tema desse culto. Os irmãos conseguem ler? Vamos ler juntos? Tudo... Nós fomos criados para louvar o Senhor. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. E quando a gente tenta louvar ao Senhor em espírito e em verdade, muitas retaliações acontecem. Muitos empecilhos acontecem. Muitas coisas surgem para nos atrapalhar. E eu nem estou falando de coisa grave, não. Às vezes, coisas pequenas dentro da nossa casa. Coisas que são... mínimas, mas às vezes tiram o nosso foco e a nossa atenção de prestar um culto sincero e verdadeiro a Deus. Só que a gente tem que entender que a gente veio para cá com esse objetivo, de louvar ao Senhor, de engrandecer o nome dEle. Só que isso não fica só aqui. A adoração, o louvor, ele se estende durante toda a nossa semana, durante toda a nossa vida. O louvor e a adoração, como a gente falou, não é um momento, é um estilo de vida. E o que está faltando para a gente ter um estilo de vida de adoração sincera a Deus? A gente precisa identificar essas coisas. Eu anotei algumas aqui, mas eu não vou falar todas, até para não estender muito. Mas a falta de conhecimento sobre quem Deus é uma das coisas que atrapalha a nossa adoração a Deus. Vou fazer uma comparação com um time de futebol, que eu acho que a maioria aqui vai entender. Para a gente cantar as músicas do nosso time, para a gente se empenhar em cantar, a gente precisa saber por quem a gente está torcendo. Como que a gente vai louvar a Deus se a gente não conhece a Deus de verdade? Como que a gente vai pregar a palavra dele, não só aqui dentro, lá fora, se a gente não conhece quem Deus é e o que ele faz? É difícil. Praticamente impossível. Nós precisamos conhecer a Deus. E tem um outro versículo que se encontra em João 8:32, que fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existem coisas que nós precisamos ser libertos, curados, sarados, mas a gente só vai conseguir isso não pela nossa própria força, mas pelo conhecimento em Deus. Pelo conhecimento daquilo que Ele faz, por quem Ele é. Quem liberta não somos nós, é Ele. É o Senhor Deus. Então, mais uma vez, precisamos conhecer a Deus e saber a vontade dEle. Como a gente consegue isso? Através da palavra, através da oração, através do jejum. É o mínimo para todo cristão. E tem um outro versículo aqui que eu destaquei, destaquei aqui em Mateus 6:33, que o conhecereis a verdade, ele me fala aquilo ali, ó. Mas buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que eu estou colocando em primeiro lugar na minha vida
que deveria ser um lugar do Senhor. A verdade, a palavra de Deus, ela me induz, ela me diz que eu devo buscar o Senhor em primeiro lugar. Mas ao acordar, ao despertar, durante todo o meu dia, eu faço todas as outras coisas e deixo Deus lá para o finalzinho, naquela oração onde eu vou dormir, e eu durmo na oração. E acho que isso é buscar o reino em primeiro lugar. Não é. Quando eu coloco o meu trabalho acima da vontade de Deus, isso não é buscar o reino de Deus. Quando eu coloco minha esposa, que eu amo muito, em primeiro lugar, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Porque eu só consigo amar a minha esposa se eu amar primeiro a Deus. Se eu primeiro conhecer a Deus. Se eu não fizer isso, eu inverto a ordem. E é por isso que a sociedade está essa bagunça que está. Porque a gente busca o trabalho primeiro, porque a gente busca as coisas primeiro, mas esquece do principal, que é Deus e a vontade de Deus. Um outro versículo que eu separei, e aí eu queria até uma participação nesse culto. Cadê o Pedro? Pedro, homem de Deus, vem cá. O Arthur falou uma vez, Pedro, tu és pedra. Ele errou o versículo, mas... Uma das coisas que eu anotei aqui, fica aqui, por favor, é sobre escandalizar ou incomodar. Chame de incomodar. O Pedro está descalço no altar. Meu Deus, que terrível. A gente tem se escandalizado e se incomodado com problemas que são pequenos, perto do que a gente realmente deveria se incomodar. Não estou falando que a partir de hoje todo mundo tem que subir aqui descalço e pregar descalço. Não é isso. Mas se eu descer do púlpito, isso não deve ser motivo de escândalo para vocês. Eu só estou descendo do púlpito. Eu não estou em pecado por isso. Se eu cumprimentar algum irmão, tudo bem, Nicole? Deus te abençoe. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém? Você é um homem de Deus. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém? Isso não deve ser motivo de escândalo para a igreja. Talvez nem motivo de incômodo. Pode botar o tênis, obrigado. Sabe o que eu devo me escandalizar? Sabe o que eu devo me incomodar? Com o pecado. É isso que eu devo me incomodar. Eu anotei o versículo, mas eu vou pedir para o irmão botar também, Gálatas 5, do 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Eu tenho que me incomodar com o adultério. Fornicação, eu tenho que me incomodar com a fornicação. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É contra esse tipo de coisa que eu tenho que me incomodar, porque isso não agrada ao Senhor. Mais uma vez, não estou falando que a partir de hoje nós temos que subir descalço. Não estou falando que a gente vai subir sem camisa. Tem que ter ordem e decência no culto. Acho que todo mundo sabe disso e tem um entendimento sobre isso. Mas o que eu tenho que me incomodar é com o pecado. Com o que eu faço quando eu saio daqui? Eu sou o adorador daqui dentro ou eu sou o machista dentro de casa? É isso que eu sou? E eu falo que isso é autoridade de Deus? Isso não é autoridade de Deus. É contra essas coisas que eu tenho que me incomodar. Mas, Wellington, o que isso tem a ver com intimidade com Deus? O que isso tem a ver com louvar a Deus? Eu preciso conhecer o que incomoda a Deus também. Conforme eu vou tendo contato com a palavra e com o próprio Deus,
Ele vai me mostrando o que eu tenho que parar de fazer. Mas Ele vai me ajudando a parar de fazer tais coisas. Mas Ele também nos instrui o que nós precisamos começar a fazer. O que nós vamos ter quando a gente vai tendo intimidade com o Senhor. E o irmão já colocou ali, se encontra em Gálatas 5, também 22, são os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. É isso que eu tenho que buscar. A gente tem que parar de encontrar problemas e reclamar de tudo e começar a querer os frutos do Espírito para minha família, para minha vida, e exercer isso dentro da igreja. A igreja vai crescer muito mais se eu orar, louvar ao Senhor e entregar a vida da igreja verdadeiramente nas mãos de Deus, do que eu reclamar do irmão, do que eu reclamar do que não tá acontecendo, do que não está sendo feito. A gente pode buscar cada vez mais os frutos do Espírito, e aí sim é a igreja louvar, todos juntos, como um só corpo. Aquilo ali fala muito sobre unidade. Eu não falo da boca para fora quando o Gabriel e a Bianca sabem. Eu acho que o Davi também, Bianca, enfim. Quando eu falo que acredito muito que essa igreja vai passar por um processo de transformação, onde a gente vai sair daqui para fora louvando o nome do Senhor e impactando a vida de outras pessoas. Não é porque quem está aqui da frente é especial, mas é porque a presença do Senhor vai ser real nesse lugar. E é isso que importa, e é para isso que nós estamos levando a mensagem. Vou pedir para que o Ministério de Louvor já suba. Apesar dessa mensagem, sei lá, pode ter parecido dura para algumas pessoas, e apesar disso tudo ter sido falado, hoje o Senhor, Ele está estendendo a mão para cada um de nós, oferecendo perdão. Ele oferece perdão e Ele necessita que nós venhamos a nos arrepender verdadeiramente. Que a gente ore ao Senhor, e se você acha que não tem pecado, já começa que você está indo contra a palavra, mas se você acha que está indo certinho, só ore e fala o que te incomoda. Fala verdadeiramente com Deus. Deus, tal situação está me incomodando. Seja dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Entrega aos pés do Senhor e entende que Ele vai realizar as coisas na sua vida. Tem cura disponível, cara, para Deus, de Deus para a nossa vida. Tem coisas maiores para nós acessarmos em Deus. Só que a gente precisa querer isso. Nesse momento eu queria que a igreja toda curvassem suas cabeças, fechassem os seus olhos e de fato entregassem a Deus aquilo que está incomodando o coração de cada um de vocês. Não é um momento onde nem eu nem ninguém aqui vai ficar falando no microfone. É um momento pessoal de cada um de realmente falar com Deus o que tem afligido o coração, o que tem atrapalhado a sua intimidade com o Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o
tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.